Nós já estamos com a secretária de Saúde de Chapadão do Sul, a Valéria Lopes, que vem acompanhada também com a Bruna Prachum Dias, que é enfermeira e técnica da Vigilância Epidemiológica Municipal de Chapadão do Sul. Secretária Valéria, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio e TV Futura. Bom dia a todos os ouvintes. Então, assim, a gente veio para comentar um pouquinho, a respeito da nossa situação de vacinação, reforçar um pouquinho a questão dos cuidados, nesse momento. Então, eu trouxe comigo aqui a Bruna, que está diretamente ligada ali com a Vigilância Epidemiológica, para a gente falar um pouquinho do processo de vacinação. Temos boas notícias, já temos um carro que foi para Campo Grande buscar a liberação da vacina que vai ser feita hoje pelo governo do estado. Então, assim, não sabemos o quantitativo ainda, mas a gente sabe que vem um pouco aí para a gente dar continuidade. Que maravilha! Se me permite também, quero cumprimentar a Bruna Dias. Bom dia, Bruna, seja bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu só pediria que falasse um pouco mais próximo ao microfone, Bruna, para captar melhor. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite e estamos aqui para responder as dúvidas e informar a minha parte principalmente sobre a vacinação e reforçar mais uma vez os cuidados que são necessários aí para encerrar e diminuir a transmissão do Covid. Secretária, essa pergunta eu já dirijo as duas. Ontem, no período da tarde, o prefeito municipal, que é o presidente do comitê da Covid-19 aqui do município, vocês se reuniram e algumas medidas um pouco mais drásticas teve que ser tomado, para evitarmos aí esse avanço, essa contaminação. Nós estamos aqui vizinhos à cidade de Costa Rica, apenas 62 quilômetros. A gente sabe que lá aumentou os casos da Covid-19, houve mais infelizmente, meu amigo Pedrinho acabou sendo vencido pela Covid-19, tão jovem, mais uma vítima dessa pandemia, dessa doença. E a gente sabe do fluxo de pessoas constante, praticamente diariamente, de Costa Rica em Chapadão do Sul a serviços bancários. O que levou vocês a tomar essa determinação de apertar mais um pouco, uma medida um pouco mais dura para Chapadão do Sul? Gostaria que a senhora e a sua companheira, a Bruna, nos falasse sobre isso. Então, foi necessário, a gente andou percebendo, pelo acompanhamento que a gente tem feito ali das atividades e do atendimento realizado no Sentinela, que esse número aumentou, Então, de segunda-feira para cá, a gente teve uma grande procura para atendimento no Sentinela e isso já nos preocupou bastante. Com certeza, a situação que Costa Rica vivenciou, na segunda-feira, com dificuldade de leitos, isso também nos deixou bastante preocupados, porque a gente está percebendo que realmente está havendo um aumento no número de casos, Isso não é uma realidade, uma demanda de Chapadão do Sul, mas a gente está percebendo que o fato das pessoas terem relaxado um pouco com relação aos cuidados. Então, assim, essas medidas que foram tomadas na reunião do comitê ontem foi justamente pensando nesse relaxamento mesmo das pessoas e da responsabilidade tanto do autocuidado quanto da preocupação da propagação do vírus. Então, a gente teve que tomar realmente algumas medidas ali um pouco mais rígidas, sim, para a gente poder controlar um pouco essa questão da aglomeração que a gente estava percebendo com relação a casas de piscina, igual o prefeito colocou ontem, Apesar da gente, através da vigilância sanitária, a gente está constantemente averiguando os casos que são repassados para a gente, para averiguação, mas a gente percebeu que, mesmo sendo notificados os estabelecimentos, mesmo a gente multando os estabelecimentos, não está havendo uma preocupação. Multou, a gente vai lá e paga e pronto, resolve o problema. E não é esse o problema, O problema é maior, ele é muito mais amplo, porque se a gente tivesse realmente condições de ofertar um serviço de saúde nas condições que a gente vê hoje, principalmente os casos
de UTI. Se a gente tivesse para todo mundo, né, a gente não estaria hoje, né, discutindo isso. Olha, a gente precisa evitar o colapso do sistema de saúde, que é o Brasil inteiro. Então, a principal situação é a gente evitar o colapso. Exato. Ô, Bruna, isso daqui, ó, chamado máscara, a população sul-chapadense, eu não vou dizer a maioria, mas parece que tem muita gente que não está levando isso a sério, né? Não usa a máscara em hipótese alguma, não é isso? É isso mesmo, a gente percebe, tanto em locais abertos quanto em locais fechados, que o pessoal relaxou mesmo. A máscara, que era algo mais comum algum tempo atrás, hoje em dia você encontra mais pessoas sem máscara do que com máscara. Caiu no esquecimento mesmo, parece que vai relaxando, e o reflexo disso é o aumento dos casos que a gente está tendo. Secretária, quando lançou a vacina da gripe, os idosos achavam, isso aí, aquela brincadeira, é a vacina da morte, querem matar os aposentados, querem matar os pensionistas, e sendo que isso não procede, não é verdade. E no último final de semana do mês passado, 27, sábado e 28 de fevereiro, lá no Conviver foi realizado o drive-thru, o primeiro de vacinação aqui. Como foi a aceitação, a participação dos idosos para a segunda e para a primeira dose? Como foi esse trabalho? É importante a gente frisar que assim, nós ficamos em segundo lugar do estado na agilidade, né, nesse processo de vacinação por meio do drive-thru, né, foi o primeiro drive-thru aqui no município, e a gente conseguiu uma adesão bem efetiva mesmo, conseguimos praticamente assim, liquidar com essa vacina que a gente recebeu, né? A gente acabou ficando ali com 10 doses de paciente que a gente vai ter que imunizar, está na fazenda ou não pôde naquele momento, que estava apresentando, né, alguns sintomas, alguma situaçãozinha que não pôde, mas a gente teve muito sucesso mesmo pelo envolvimento das pessoas, né, de irem, levarem, né, os familiares levarem seus idosos, para a gente conseguir o mais rápido possível concluir a vacinação proposta para aquele momento. Muito bem, secretária, como está a realidade atual de momento da saúde no município quanto ao Covid-19? Leitos de UTIs, todos ocupados, leitos clínicos, como está realmente a situação da pandemia em Chapadão do Sul? Então, assim, a gente teve um aumento de caso, né, lógico, não chega ao quantitativo que a gente teve em dezembro, né? A gente, de janeiro para cá... Dezembro foi o pico? Dezembro foi o pico, a gente teve um quantitativo bem alto, né, de 500 e poucos, e agora a gente, né, veio para 200 e pouco, teve uma diminuição, mas a gente começou a aumentar agora. Então, assim, o que a gente andou estruturando? A gente andou estruturando o Sentinela, né? A gente estava trabalhando com um médico, então hoje a gente deu uma organizada para 2 médicos para melhorar o fluxo do atendimento e, logicamente, para evitar a aglomeração ali também. Então, a gente deu essa estruturada, né, para a gente agilizar esse atendimento, porque como estava um número baixo, a gente estava trabalhando tranquilamente ali com o médico no atendimento. Então, quando a gente percebeu de imediato que houve, né, esse aumento significativo, a gente já correu para estruturar, né, e a gente conseguir fazer que tem os momentos de pico, e nesse momento de pico a gente colocou já 2 médicos para a gente agilizar os atendimentos, né? Sim, secretária, ainda sobre a saúde, acho que agora pertence a Bruna, né, Bruna, que é da Vigilância Epidemiológica. A vigilância, como está o trabalho dela, da fiscalização hoje no comércio? Haja visto que nós temos aí um decreto do Estado com toque de recolher, temos também um endurecimento a partir de ontem, também das normas aqui em Chapadão do Sul, e existe um decreto municipal também com o toque de recolher. Eu não sei se seria a Bruna ou a secretária que poderia responder para a gente isso. Como está o trabalho da fiscalização hoje em si, num todo? Bom, nós estamos trabalhando com a vigilância sanitária, né, que está fazendo a fiscalização com relação à questão dos eventos. Na parte de vigilância epidemiológica, a gente faz todo esse controle de mapeamento de perfil, né, como que está esse perfil, né, a questão dos contaminados.
né? A gente faz todo esse controle e acompanhamento, né? Quem que é esse perfil? Então, tem muito questionamento em relação a escola começou, aumentou os casos. Então, o que a gente já começou a fazer? Não, vamos fazer esse mapeamento realmente. O que os números têm mostrado para a gente? Que não é nas escolas. Né? A gente fez um levantamento dos números de quantitativo de professores ou alunos infectados e não está. A gente percebe que a faixa etária ela está ali, de 29, 30, 49 anos. Então, mais ou menos, essa é a faixa etária de maior incidência, conforme a gente está acompanhando. A gente até estava dizendo, olha, o povo da balada, né? Então, assim, a gente tá preocupado, porque o que acontece com a balada? Ah, mas aí tem aquele questionamento. Ah, mas na igreja não pega, não sei onde não pega, é só na balada que pega. Porque o problema da balada é o compartilhar, né? Então, assim, lógico, né, que tem toda uma orientação. Ontem no comitê a gente discutiu com relação à questão das igrejas. Né, vai reforçar aquela orientação de manter a questão da capacidade que foi estabelecida, né, manter todos os protocolos, né, de proteção. Então, assim, né, a gente ficou acordado lá que vai reforçar essas orientações que já são orientações prévias, vai fazer esse reforço, mas por que tomar essa medida drástica nesse momento, né, da gente ter que reduzir o horário, né, para 21 horas do atendimento de bar e restaurante, por conta de que você toma uma cervejinha ali, daqui a pouco você já está compartilhando, né? E é difícil você manter o distanciamento nessas condições. Nesse momento hoje, a cidade de Chapadão do Sul corre o risco de fechamento total do comércio em um lockdown? Não, justamente porque não. Porque se a gente realmente, né, for comprometido, né, com essa estratégia, né, a gente vai, através desse decreto que foi estabelecido a partir de ontem, né, de redução desse horário de atendimento, né, de proibição das festas, das músicas ao vivo, né, se realmente a gente se comprometer com isso, acho que a gente não vai caminhar para lá. Lógico, se as pessoas, né, elas não derem a mínima, não se responsabilizarem, né, com relação ao cumprimento desse decreto, aí pode ser que a gente tenha que em algum momento chegar a esse ponto, né? A gente espera que não aconteça. É isso que eu ia perguntar à senhora, secretária, que não adianta o município fazer a parte dele, o comitê fazer a parte dele, né? As autoridades ligadas na saúde, as autoridades policiais, todos de fiscalização, fizerem a sua parte, o comércio também fazer a sua parte, se a população em si também não colaborar. Exatamente, né? E o principal é a população. Né? Então, assim, a população se conscientizar de que ela é a principal ator nesse processo, que ela precisa se cuidar. Então, todos nós precisamos nos cuidar. Linha de frente da saúde, médicos, aqueles que estão lotados na saúde hoje, linha de frente, todos vacinados, meta cumprida, secretária? Sim, todos vacinados, né, Bruna? Sim. E a partir de agora, Bruna, a próxima etapa agora, o que acontece com a vacinação em Chapadão do Sul? Então, relembrando que não somos nós de Chapadão do Sul que organizamos essas etapas. Sim. Ela vem definida pelo Plano Nacional, Ministério da Saúde, a nível federal. Nós damos sequência e seguimos as orientações deles. Hoje, nós estamos vacinando os idosos, já quase finalizamos os idosos acima de 80 anos, ficaram alguns, como a Valéria citou, acamados, alguns de fazenda, que a gente tem algumas doses reservadas para esses acima de 80 anos. E hoje está chegando uma remessa de vacina, não sabemos a quantidade, mas vai ser para o grupo acima de 75 anos. Baseado no número de vacinas que a gente receber, a gente vai vacinar os de 79, 78 e assim por diante, em ordem decrescente de idade. Posteriormente, depois que terminar a faixa etária de 75, vai baixando de 5 em 5 anos, até chegar nos de 60, e aí numa próxima etapa, os que têm morbidades, pressão alta, diabetes, enfim, aquelas doenças que entram como prioritárias. Pelo cronograma do Ministério da Saúde, vocês que estão na gestão da saúde do município, vocês imaginam que a população, de uma forma geral, possa ter acesso à vacina esse ano ainda ou não? Não, pelo cronograma da saúde, a população geral ainda não entra. Como foi um plano emergencial, pode ser que tenha mudanças, pode ser que tenha alterações, mas a princípio
Os grupos que entram são aqueles grupos prioritários, né, de idosos, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, forças armadas, população privada de liberdade, mas a população em geral ainda não entra nesse grupo. Inclusive eu questionei o prefeito antes sobre isso, que ele esteve participando numa reunião da Soma Sul em Campo Grande. A FETEMES, que é a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, está batendo o pé. Né? A Assembleia Legislativa parece que está apresentando um projeto-lei para que seja sancionado que os professores da rede estadual, eles possam também fazer parte de um grupo prioritário para a vacinação, os trabalhadores na educação. Caso isso seja aprovado, o município também está pronto para vacinar os professores, para acompanhar o Estado, secretário? Com certeza, igual a Bruna reforçou, a gente recebe orientações, né, que vem do Ministério da Saúde, vem do governo do Estado. Então, igual aconteceu anteriormente, a gente estava vacinando os profissionais de saúde, então, assim, tem muito questionamento com relação a essa questão profissionais de saúde, que a gente tem os profissionais de saúde da rede pública e tem os profissionais de saúde da rede privada. Então, assim, no primeiro momento, foi nos orientado, olha, vamos vacinar todos os profissionais de saúde. Beleza, vamos. Então, assim, conforme foram enviadas as doses, a gente estava dando prosseguimento. Aí o governo do estado vai estabelecer outra prioridade. Vamos vacinar os idosos. Então, assim, a gente deu uma parada. Então, assim, total dos profissionais de saúde, se considerar privada e rede pública, a gente não finalizou, né? Porque alguns profissionais da rede privada, eles foram vacinados, mas outros não, né? E a gente tem orientado e explicado dessa forma. Olha, mandou a gente direcionar para um outro público, que é o público dos idosos. Então, agora a gente está... Então, assim, até, digamos que receber a segunda ordem, digamos assim. Mas se o Estado... Mas se porventura o Estado, né, ele falar assim, não, agora vamos... parte dessa dose vai ser direcionada para os profissionais da educação, para os professores, é lógico que a gente vai dar prosseguimento, porque cada dose de vacina ela é extremamente monitorada. Sim, mas se o Estado, né, secretária, ele tem essa autonomia de fazer mudanças daquilo que vem nacional, o município também não teria essa autonomia? Não temos. Não temos mesmo. A gente tem não que pode, seguir, então, determinação do Estado. Seguir, até porque a gente preenche todo um formulário que é para o monitoramento do estado de cada vacina. Então, assim, até aquelas doses que são as doses excedentes, que a gente acaba tirando dos frascos, elas precisam ser direcionadas para aquele mesmo público. Então, assim, a gente pode, porque a dose excedente eu vou tirar desse público, vou colocar em algum outro. Nem isso a gente pode fazer. Bruna, hoje, um total de dose que o município já recebeu do governo do estado e o total de pessoas vacinadas hoje, você tem esse balanço aí para a gente, por favor? Tem esse número, sim. Hoje, em Chapadão, sem contar essa que a gente tem para receber, eu tenho total de doses recebidas. Cadê? Peraí, acho que está aqui, galera. Aqui. Total de doses recebidas, 982 doses, e tenho aplicadas 1.010 doses. Eu tenho aplicada quase 100% das minhas doses, inclusive tem um número a mais. Por que esse número é a mais? Porque alguns frascos, todo frasco, na verdade, quando ele é multidose, ele vem com um residual a mais, que é uma margem de segurança, que às vezes fica dentro da agulha, fica dentro da seringa, e eles mandam um residual a mais, uma margem de segurança, e que às vezes a gente consegue ir aproveitando, né, de cada frasco, e às vezes sobra algumas doses. Às vezes quebra algum frasco também. Às vezes também. quebra algum frasco, a gente não teve muita perca, mas às vezes tem esse residual que dá essas doses a mais. Então, total recebido até hoje no município, eu tenho 982 doses e aplicadas eu tenho 1.010 doses. Eu tenho 10 doses guardadas na minha rede de frios, que são para alguns idosos acamados e de fazenda, que têm mais de 80 anos, que a gente reservou a dose deles pela dificuldade de estar vindo para a cidade. A gente vai organizar um momento para estar fazendo essa vacina neles. Leitos de UTI ocupados hoje, secretária. Como está a situação hoje do Hospital Municipal? Nesse exato momento, a gente tem nós temos 5 leitos, né? Os 5 leitos, eles estão ocupados.
mas é importante frisar que a gente não tem ninguém entubado. Não, o que acontece? Por que vai para o leito de UTI? Primeiro que a gente tem toda uma estrutura ali, a gente tem fisioterapeuta, né, para facilitar esse atendimento e a gente conseguir ter uma melhora um pouco mais rápida. Então, os nossos leitos, né, o nosso público hoje, os nossos pacientes que estão ali internados no hospital, eles estão numa condição de equilíbrio, né? Então, assim, não tem nada assim fora da normalidade. Então, não tem ninguém entubado, né? Estão ocupando os 5 leitos de UTI, caso, primeiro, para a gente dar esse tratamento mais especializado e de forma mais rápida, né? Para que eles consigam se recuperar mais rapidamente e sair daquela condição de leito de UTI. Mas hoje, no momento, a gente tem os 5 leitos ocupados, mas nada que vá deixar a gente desesperado, porque não tem ninguém entubado, né? Então, assim... Sim. O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Rezende, ele anda muito preocupado e tem falado na mídia constantemente sobre essa nova cepa circulando no estado de Mato Grosso do Sul. Chapadão do Sul, como é que está, secretária? Já houve alguma suspeita disso? Não, na verdade, assim, essa preocupação com a nova cepa, ela é nacional, mas assim, sim, no estado nós não temos nenhuma confirmação de nenhuma delas. Nós temos 2 variantes. Temos a variante do Reino Unido. Que é a P1, né? Que é a P... Aqui no estado parece-me que é a P1, né? Sim, mas são 2 variantes, né, são secretária? 2 variantes. Né? Então, assim, essas variantes... A gente, que é uma do Reino Unido, que é a VOC 117, e a VOC 1, que é de Manaus, né? Que foi, que na verdade surgiu em Manaus e foi identificada lá no Japão, né? Ela foi identificada lá, mas né, percebeu-se que ela surgiu aqui em Manaus. Então, assim, nós não temos nenhum caso em Mato Grosso do Sul. Tem alguns casos já confirmados da variante em Goiás, São Paulo, né? Mas aqui nós não temos, né? É importante a gente frisar que a gente não tem. Mas o que a gente precisa pensar sobre essa nova variante? Porque, assim, como qualquer outro vírus, né, ele sofre mutação, né? Então, conforme você vai combatendo ele, né, lógico que ele vai se fortalecendo. Então, isso é muito comum, né, do desenvolvimento do vírus. Então, por que a gente... passou por aquela situação ali em Manaus? Logicamente que o vírus, ele ficou fortalecido. E o fato dele ficar, né, com a sua mutação genética, ficar fortalecido, fez com que ele também viesse com uma força um pouco mais intensa, fazendo com que essa propagação ela se tornasse uma propagação mais rápida. Ou seja, aquela pessoa que ela foi infectada e que ela teve uma reação, digamos que mais amena, né, na primeira cepa, na segunda cepa, ela já teve uma reação mais intensa, né, com o vírus, e isso fez com que a nossa preocupação nesse momento é realmente, né, com essa mutação genética do vírus, que ela está vindo com, né, um pouco mais de intensidade. Por isso que a gente precisa se cuidar mais, assim, fortalecer o hábito de se cuidar. Chapadão do Sul, nesse momento, secretária, caso haja, a gente espera que não, que Deus nos ajude e nos permite que não, mas se houver uma explosão de casos e também com essa nova cepa dessa variante do Covid, o município está preparado para isso, secretária? Olha, a gente tem uma certa organização, mas assim, é o que acontece em todo o país. Assim, acho que ninguém está preparado para uma situação alarmante. Mas nós temos uma usina de oxigênio que é o suficiente para nos abastecer, né? Fora a usina de oxigênio, a gente tem cilindros de oxigênio que a gente já faz essa manutenção mesmo. Então, a gente tem esses cilindros de oxigênio, tem essa empresa que nos abastece semanalmente. Então, assim, falar que nós estamos totalmente preparados para um surto, né, alguma coisa que seja assim... Mas já tem um plano emergencial já. Sim. Tá. E quanto à ampliação do hospital, secretária? A que pé anda? Que nós já falamos da Covid, né? Há alguma coisa... Para a gente finalizar o assunto Covid, Bruna, algo mais sobre a Covid que você gostaria de falar? Porque agora a gente vai entrar no outro tema que parece que todo mundo esqueceu, né, Hernandes? Todo mundo esqueceu. Só fala da Covid, mas a dengue está aí e mata também. Nós vamos falar, será o próximo assunto. Quanto à vacinação à Covid, secretária e Bruna, algo mais que gostariam de falar para a gente deixar esse questionamento e partirmos para um outro tema? Fique à vontade.
Bom, eu acho importante reforçar que a vigilância tem trabalhado de domingo a domingo para fazer a vacinação em tempo oportuno, o mais rápido possível. Algumas pessoas questionam sobre por que está vacinando tal grupo, por que está vacinando outro. A gente está seguindo as orientações sempre do Ministério. Nós não mudamos nenhum tipo de cronograma, a gente segue o QR passado. E reforçar mais uma vez a importância, né, do uso de máscara, do uso de álcool, do distanciamento, porque realmente teve um aumento bem significativo nos casos e estamos trabalhando para tentar reduzir, mas a população precisa ter consciência e colaborar também. Exatamente, secretária, a senhora sabe que você me falou, você aperta muito, não. A gente questiona aquilo que os nossos ouvintes também questionam, né? Aqui nós somos muito transparentes, aqui nós criticamos quando quem tem que criticar, elogiamos quando tem que elogiar, e os ouvintes aqui, a gente sempre trabalhou muito transparente dentro da nossa informação, porque cabe a gente levar informação útil e objetiva e verdadeira. A senhora responderia a pergunta, questionamentos? Sim, com aqui certeza, já chega, a gente está aqui para isso. Né? Chega a ouvinte Rosângela, né? Ela só colocou aqui Rosângela, ela faz a seguinte pergunta. Olá, bom dia, eu gostaria de saber se a senhora secretária tem alguma formação em gestão hospitalar. Bom, Rosângela, eu como psicóloga, né, sou mestre em educação e na área, tenho especialização também na área de gestão, mas especificamente na área de gestão hospitalar, não tenho essa especialização, né? A gente fez umas mudanças agora, a Gilmara assumiu a direção do hospital, né? Necessidade de a gente se organizar, né? Na pasta. Mas assim, a questão de ter uma especialização em gestão hospitalar, eu não sei se as pessoas que já passaram ali têm, né? Porque até então eu também não creio que não tem essa informação. Também não tem essa informação se as pessoas que também passaram pela pasta têm essa formação. Mas é uma coisa que eu já me atentei, tanto é que a gente recebeu uma pesquisa do governo do estado, né, da escola de governo ali, a respeito de quais seriam os temas que a gente gostaria, né, para que eles montassem capacitação, e essa foi uma das minhas sugestões, né, porque eu gosto muito de estar atento, então assim, eu tenho estudado bastante, né, tenho recebido apoio bastante da minha equipe, então, e é uma das coisas que eu já até fiz a sugestão do Estado porque assim, eu vejo que na última reunião que eu tive, né, no COSEMES, com relação com os secretários do Estado, e aí a gente percebeu que existe essa dificuldade mesmo de capacitação, mas nada que a gente não possa fazer essa sugestão e a gente também buscar. Né? Então, são coisas assim que a gente também precisa ficar atento. Muito legal a pergunta da Rosângela, porque assim, a gente precisa investir. Então, o que a gente tem feito ultimamente dentro da pasta, já abordando esse assunto? Sim. Estamos fazendo uma capacitação que vai acontecer, né, prevista para acontecer hoje, iniciar hoje à tarde, que é uma capacitação voltada para os recepcionistas, né, de toda a Secretaria de Saúde, né, porque a gente precisa orientá-los com relação a como que eu tenho que fazer a tratativa, como que eu preciso tratar as pessoas, porque o que acontece? As pessoas já chegam para o sistema de saúde já adoecidas, porque se elas não tivessem adoecidas, elas não precisavam estar nos procurando. Então, elas já chegam fragmentadas, sensibilizadas, e a gente precisa ter esse olhar e esse entendimento, né, para que a gente possa ser sensível à dor do outro também. Então, a gente já tomou essa iniciativa, estamos também trabalhando em função de uma capacitação para os enfermeiros que são responsáveis por cada equipe de saúde, porque eles são os líderes ali. Então, a gente está organizando uma capacitação de liderança para eles também, para que a gente possa ofertar um serviço de qualidade mesmo, né, para o usuário. A gente percebe que a senhora tem um bom relacionamento com toda a sua equipe, né, com os médicos, plantonistas, direção do hospital. A senhora tem um bom relacionamento também com a ex-secretária de saúde? Com certeza, né? Tanto é que a gente já trabalhou, né, um tempo
tranquilo, acho que não tem, né? A gente é profissional, acho que não tem. Sim, claro. Não tem o que. Bom, aí a pergunta respondida, secretária, agora nós vamos para o assunto dengue. Tá? Como está o número de notificação aqui em Chapadão do Sul? Então, as notificações, elas oficiais, né? Então, assim, com teste e tudo, a gente estava em torno de 5, 6 casos positivados, né? Notificações a gente tem bastante. Sim, mas casos confirmados? Casos confirmados, estava, se não me engano, 6, mais ou menos isso. Então, assim, pouco, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha um quantitativo menor, às vezes a gente fica se perguntando, né? Se às vezes a gente precisa pensar, será que realmente ele diminuiu ou nós é que não estamos atentos a essa situação e com o olhar só voltado para a questão do Covid, né? As pessoas estão procurando menos. Então, assim, é importante a gente frisar que é importante a gente procurar a unidade, né, de referência de saúde da gente, né, tendo sintomas, procurem, para que a gente possa realmente, senão as pessoas ficam ali e aí, olha, né, não vai procurar, não vai em busca, porque está todo mundo preocupado com Covid. Né? É importante a gente frisar que a gente acabamos de receber o nosso equipamento, né, que a gente chama de fumaceiro. Que o município agora é do município, né? É do município, agora. né? Então, assim, a gente já está se organizando, né, para poder, todo mundo estava questionando, por que não passou? Porque antes a gente tinha que pedir solicitação para que pudesse ser enviado para nós, mas assim, o nosso equipamento chegou. Tá, mas aí a gente também não pode falar assim, não, chegou o equipamento, beleza, a gente não vai cuidar mais do nosso quintal, a gente não vai fazer a nossa parte, por quê? Porque o fumacê vai passar e pronto, e vai resolver o nosso problema. Não, nosso problema ele é diário, e ele é nosso, cada um tem que fazer a sua parte. A gente iniciou um trabalho nessa segunda-feira, né? A equipe já começou a ir mais intensamente para os locais onde foram confirmados foco, né? Para a gente sensibilizar mais a população, né? Fazer as notificações. Porque o controle de vetores, a cidade ela é mapeada, né, secretária? Ele é dividido por setores, é mapeada, né? Então, aquele bloqueio, quando se fala o bloqueio, aonde já tem casos confirmados que o fumacê vai passar por ali. Então, como começou no Esplanada, nos Esplanados, parece-me pelo 1, a gente pode dizer que é o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5 que está sendo feito o bloqueio, naquele meio ali. Como que está o trabalho ali, secretária? Então, o que a gente identifica muito ali na Esplanada? Né, tem muita construção, né? Então, assim, a gente tem intensificado essas orientações com relação a tudo aquilo que é produzido, né, no processo de construção ali, dos materiais, né, para que, e não só isso, mas assim, as pessoas em si. Então, tem muito hábito das pessoas não fazerem, né, não fazer a gestão do seu local, do seu terreno de uma maneira adequada, né, com relação à questão de lixo, entulhos, né, que é uma coisa ali que potencializa, né? Então, assim, a gente e por ser um local mais amplo também, né, que está em crescimento. Então, sim. Ô, Bruna, é correto eu fazer a limpeza? Mas a minha caixa d'água ela é tampada e amarrada com arame para o vento não levar. Eu preciso fazer a limpeza da minha calha, eu preciso fazer a limpeza da minha caixa d'água? Sim, com certeza essa limpeza deve ser feita, sim. As calhas, a vigilância sanitária e o pessoal da endemias encontra muito foco em calhas, porque o pessoal tem o hábito de cuidar do quintal. Muitas pessoas cuidam muito bem do quintal, mas esquecem das calhas, e é uma parte que deve ser bem cuidada, bem vista, porque encontra-se muito foco em calha. E a dona Maria, ela acha bonita a minha casa, um monte de samambaia, disso, daquilo, minhas orquídeas, tudo lá com pratinho com água. As bromélias, as né? bromélias, as né? bromélias também é um que é um retentor de água, né? Que é um detentor de água, ela retém muita água, ali é um criadouro, gera foco. Então, o correto, dona Maria, eu sei que a senhora gosta muito das plantinhas da senhora. Eu falo dona Maria assim, mas num sentido geral.
né? Que é gostoso você ver uma casa bem florida, bonita, mas troque o vasinho de água por areia. Areia. Né? Não existe a necessidade de acabar com as plantas, né? Sim, claro. Mas apenas o cuidado mesmo, colocar areia, estar sempre vigiando para ver se não tem água parada e cuidar mesmo. Não precisa acabar com as plantas, mas o cuidado diário mesmo. Muito bem, secretária, agora vamos falar de uma coisa de fundamental importância, que ontem eu fui questionado, eu questionei o prefeito. Eu não sei se é a mãe dessa criança, ela disse que aguarda um cardiologista pediatra há mais de 1 ano e meio, aguardando o agendamento dessa consulta em Campo Grande. Obviamente a senhora é mãe, né? A Bruna também, né? E você sabe o coração de mãe, como é aquele aperto, às vezes não ter condições de pagar particular um profissional desse. O que está acontecendo, secretária? Que leva 1 ano e meio para se ter uma especialidade atendida em Campo Grande. Essa questão da especialidade, ela está muito ligada à regulação, né? A gente tem um sistema, que é o sistema do CISREG, que faz, que a gente faz todas as solicitações de especialidade, seja de ambulatorial ou de exames, para Campo Grande, que são os serviços que a gente não tem no município, né? Então, o que a gente tem enfrentado? Então, assim, alguns serviços, ou o Estado, ele teve os fornecedores, que no caso, né, os serviços prestados, suspensos, né? Então, assim, eles não têm credenciado para nos atender. Em algumas situações, eles reduziram o quantitativo. Antes, a gente tinha mais ou menos, vamos dar um exemplo, de 16 vagas liberadas para Chapadão do Sul. Hoje, né, com a pandemia, reduziu-se esse quantitativo. Então, assim, a fila de espera, ela acaba sendo morosa, né, em função dessas atitudes que foram tomadas diante da pandemia. Então, assim, a gente acaba tendo um pouco mais de demora para sermos atendidos. Então, ultimamente, o que nós temos feito? Conversando diretamente com o Estado, né, para que a gente possa tentar, né, por meio do diálogo ali, a gente dar um pouco mais de fluidez, né, para essa fila de espera. Tanto é que a gente já já sentei com a equipe da regulação para a gente fazer esse levantamento das demandas, né, para a gente discutir e ver como que a gente pode dar vazão para isso, né, nessa negociação com o Estado. Outro quesito também, secretária, que a gente recebeu muitas reclamações aqui de mães no quesito pediatra. Elas alegam, eu não sei, por isso que eu quero perguntar à senhora, elas alegam que somente uma pediatra no momento está atendendo o hospital e município e que não tem agenda, que abre-se agenda ainda dia 22 desse mês para um agendamento futuro. Está acontecendo isso, secretária? O que acontece? A gente está com 2 pediatras credenciadas no município. Uma delas retornou de licença maternidade, tem mais ou menos 1 mês, se não me engano. Se não é 1 mês, é um pouco menos. Então, ela retornou, né, e a gente sentamos semana passada para a gente reorganizar os atendimentos com o pediatra no município. Então, a gente já melhorou um pouquinho a quantidade de tempo que elas estavam disponíveis, a gente já pactuou mais dias, né, disponíveis para o atendimento ambulatorial. Então, Sim. A gente está se organizando. Mas, assim, o que é importante a gente frisar aqui? O que as pessoas, às vezes, elas têm em mente? É só o pediatra que vai nos dar suporte. E eu, conversando com as pediatras, o que elas colocaram para mim, Valéria? Então, o que acontece? Às vezes, chegam para nós situações que são situações de acompanhamento de puericultura, que é aquele acompanhamento que é recém, a mãe sai com o bebê da maternidade, então, assim, ela tem aquele processo de acompanhamento. É algo que a gente pode, consegue, tem condições de fortalecer com o médico, que é o médico dela dali, do território dela, da atenção primária, né? Que às vezes acaba sobrecarregando os atendimentos da OBS, que é o atendimento ambulatorial para o pediatra, em função disso, porque as mães acham que não, que tem que ser o pediatra que vai fazer esse acompanhamento. Não, né? O médico, que é o clínico, que está atendendo lá na ponta, na atenção primária, ele tem todas as condições de realmente fazer esse acompanhamento. Então, é uma coisa também que a gente já meio que está traçando algumas estratégias para a gente fortalecer esse vínculo com essa mãe no ASF dela.
Né? Porque é o médico ali que vai cuidar da família. Então, ele vai cuidar da mãe, ele vai cuidar do bebê, ele vai cuidar da criança maiorzinha, então ele vai cuidar do avô, ele vai cuidar de toda a família. Então, é importante que ele tenha esse acompanhamento da família. Né? E é uma coisa que a gente precisa fortalecer no município, que a gente tem esse entendimento, porque senão a gente acaba sobrecarregando as especialidades, né? Sem ter toda aquela real necessidade, né? Daquele acompanhamento com as especialidades. Muito bem, secretária, chega a pergunta aqui, só pedindo a reconfirmação, Amanda Reck, né? Acho que é Amanda Reck. Só temos 5 casos positivos em Chapadão? Entendi direito? Quando a senhora disse 5 casos positivos, refere-se a dengue, não é, secretária? Dengue. Então, olha, sim, Vanessa, então confirmado pela secretária, somente 5 casos positivos de dengue aqui em Chapadão do Sul. Secretária, hoje inverteu-se os papéis. Antigamente, Costa Rica buscava, em determinadas situações, socorro em Chapadão. Hoje, Chapadão, em determinados procedimentos de saúde, apoia, sim, Costa Rica essa parceria. Lá, lê do engano, me corrija se estiver errado, secretário, lá hoje realiza ultrassonografia, né? Tomografia, né? Chapadão do Sul, sendo uma capital agrícola do estado, com um aporte muito maior, não poderia hoje Chapadão do Sul ter também ressonância magnética, tomografia? O que falta para o município ter essas especialidades, secretária? Então, tomografia, ressonância, né, eles são aparelhos que são extremamente caros, né, e não é só comprar o aparelho, né, então assim, você tem que ter toda uma estrutura, né? Então hoje, como que nós estamos? A Costa, né, o município de Costa Rica, ele realmente, nós somos bem parceiros nessa questão do apoio, né, a gente está sempre ali se comunicando, precisa de alguma coisa, né, ou Chapadão precisa, ou Costa Rica precisa, a gente está sempre nos ajudando. Então, o que acontece com a tomografia? A tomografia, ela é pactuada via Estado, né? Então, como a gente não tinha anteriormente, a gente era regulado, por quê? Por Campo Grande. Como Costa Rica trouxe, né, toda essa infraestrutura para ofertar o serviço de tomografia computadorizada, o que acontece? Houve essa divisão desse serviço, que anteriormente era ofertado por Campo Grande, para Costa Rica também. Então, hoje a gente tem cobertura de tomografia, tanto Campo Grande quanto Costa Rica. Por quê? Porque Costa Rica, ela também é credenciada a Campo Grande. Então, ela também é credenciada a Campo Grande. Mas é importante frisar que nós temos também um termo de credenciamento no município, que foi feito recente, né, que está sendo ofertado ali pela clínica AIFOS, também do serviço de tomografia. Então, a gente tem esses 3 suportes. A gente tem Campo Grande, tem um termo de credenciamento hoje no município, né, que é o suporte pela clínica AIFOS, e Costa Rica. Se me permite, secretária, me chega informação aqui agora que nós temos tomografia e ressonância em Chapadão do Sul no atendimento privado que será inaugurado, é isso? Né? Oi? AMD? EMD. Né? Então, com isso, secretária, existe já a possibilidade de parceria com essa empresa, convênio com essa empresa? Não, igual eu estava colocando, Sim. né, antes de você colocar. Sim, então, o que acontece? Nós temos esses 3 parceiros, né, que é a EMD, que foi esse credenciamento recente que a gente tem, né, e Campo Grande, que também, né, nos dá suporte, e Costa Rica. Então, hoje a gente está funcionando, né, a questão da tomografia computadorizada nessas 3 modalidades de prestação de serviço. Então, a gente já tem esse termo de credenciamento com a EMD, que também está dando suporte para a gente. Olha, a Lori Obara, ela diz assim, quero parabenizar a Valéria pelo seu excelente trabalho aqui em Chapadão do Sul. Parabéns aí a senhora, secretária. Lori. Secretária, outro assunto também que eu não posso deixar de perguntar à senhora, que da vez passada me questionaram muito, mas você não perguntou para a secretária quantas pessoas hoje faz diálise, hemodiálise em Paranaíba, segunda, quarta e sexta que vão para Paranaíba. Chapadão do Sul não poderia ter hoje uma sala especializada para a hemodiálise aqui em Chapadão do Sul, secretária?
Bom, questionamentos que me fizeram pós a sua entrevista, eu prometi que traria dessa vez esses questionamentos, porque nada melhor a gente questionar e perguntar à senhora para informar a população, né, daquilo que está acontecendo. Porque criticar é muito fácil, né, secretária? Agora, perguntar o que está sendo feito de bom, né, pouca gente pergunta, né? Sim. Bom, com relação à questão da hemodiálise, a gente até estava já se atentando, porque assim, a gente entende, né, a dificuldade que é nesses pacientes se locomoverem para Paranaíba, né, apesar de a gente dar essa infraestrutura para que isso aconteça, é lógico que a gente quer facilitar o processo, né? Então, o que a gente andou questionando? Nesse exato momento, né, a gente não tem nenhuma falar assim, olha, eu vou falar para você que hoje a gente está trabalhando para que a gente consiga ter uma hemodiálise aqui. Não. Até porque a gente teria que ter infraestrutura. Então, agora, igual você falou a respeito da ampliação do hospital. Então, agora que a gente está no processo de licitação para iniciar a ampliação do hospital. Então, assim, são coisas que não é só trazer hemodiálise, você precisa de toda uma infraestrutura, você precisa, inclusive, de pessoal, né? Você precisa investir também em trabalhadores para que nefrologista, né? Nefrologista da especialidade. Então, assim, você precisa de todo um aparato, que nesse momento, né, a gente não tem condições de organizar isso nesse momento. Então, o que nós estamos tentando organizar? Estou até tentando ver como que está a questão do funcionamento. Parece que em Costa Rica, acho que eles não conseguiram ainda, né? Eles vão ofertar esse serviço lá, mas parece que ainda não está na sua completude, né, em funcionamento. Mas é uma possibilidade a gente conseguir uma parceria que é um município mais perto. É uma coisa assim que a gente tem intenção de buscar essa parceria. É uma coisa que envolve muito também, que pouca gente sabe, é a água, né, secretária? Tem que ter muito cuidado. Sim. É um equipamento caríssimo na filtragem dessa água. Secretária, eu creio que a senhora já respondeu, mas chega uma pergunta aqui, se a Bruna quiser responder também, porque eu quase tenho certeza que já foi respondido. Que quem pergunta aqui é o Haroldo Rogério. Ele pergunta: quantos casos existe de Covid hoje em Chapadão do Sul confirmados? Enquanto a Bruna pega ali, porque lá já foi dito isso lá no comecinho, mas como nos questionaram agora, talvez pegou a entrevista andando, né? Eu gostaria que a Bruna respondesse novamente. Bruna, por favor. Até ontem, porque o nosso boletim a gente fecha no final do dia, né? Quando Sim. saem todos os exames dos laboratórios particulares e do GAL. Até ontem, dia 2 de março, eu tinha 2.255 casos confirmados de Covid-19. 2.000? 2.340 confirmados. Lembrando que desses 2.340... 2.212 curados. Então, assim, efetivamente, em tratamento, nós temos 102 em tratamento, 69 aguardando o resultado, que é igual a Bruna reforçou. Esses daqui são dados de ontem, Sim. porque a gente fecha, né? Hoje pode ter diminuído ou a gente torça que diminui, né? Porque o placar da vida nosso aqui, infelizmente tivemos óbito, mas pessoas que tinham como comorbidades, mas a gente pode dizer que o placar da vida nosso vai muito bem, obrigado, né? Faltando apenas 4 minutos, o pessoal percebe que eu estou olhando ali, porque eu estou com a vista muito curtinha, né? O braço está muito curto, então eu tenho que olhar ali o cronômetro ali, que o relógio ali. Secretária, nós temos aí mais 5 minutos para a gente concluir esse nosso bate-papo. Eu quero deixar a senhora nesses 5 minutos bem à vontade, a senhora e a Bruna, para... de repente, esclarecer mais alguma coisa que a gente não abordou, que não foi perguntado. Eu quero deixá-la bem à vontade. Eu gostaria de ressaltar que, assim, a gente está com atendimento do oftalmo no município. Então, assim, a gente tinha uma lista de espera para essa demanda e é importante a gente colocar que a gente, dessa lista de espera, o que dificulta para a gente, o pessoal que nos procura na regulação? Atualização de telefone, atualização de endereço, porque é igual você me questionou. Então, assim, essas vagas, né, que são requisitadas para a gente, ou de um atendimento especializado, seja de exame, que o nosso município, né, ele não oferta, que a gente tem que sair para fora. Então, assim, criou-se uma lista de espera. Então, hoje a gente está ligando para todo esse pessoal que está na nossa lista de espera para ver realmente
como que está, para a gente dar uma atualizada, para a gente ter uma dimensão de fato qual que é o nosso número de demanda reprimida para todos esses serviços que a gente depende do outro, né? Que não é nós a dificuldade, a gente depende de um terceiro, ou depende do Estado, ou a gente depende, às vezes, da gente conseguir organizar de alguma outra forma. Então, assim, não depende exclusivamente da gente, porque a gente não tem nem o serviço, nem o profissional especializado no município. Mas a gente está dando essa atualizada. Então, é importante que as pessoas saibam que a gente está com atendimento de oftalmo, né, no município, né, que quem estiver necessitando do oftalmo, então, assim, procure a sua unidade, né, básica de saúde ali, a sua estratégia do seu território, para que ele seja encaminhado, né, para que ele possa fazer esse encaminhamento para esse atendimento especializado. Porque, assim, a gente tinha uma demanda de, se não me engano, acho que estava em 70 pessoas que estavam aguardando esse atendimento, a gente começou a ligar e a gente não conseguia encontrar as pessoas. Mas o oftalmo é atendendo aqui ou Costa Rica? Aqui? Ele está atendendo aqui, no município. Que maravilha. Né? Então, assim, a gente fez esse credenciamento com ele e ele está, né, ofertando esse serviço para nós. Então, assim, é uma especialidade a mais, né, para atender as nossas demandas. Tudo bem, Bruna? Algo mais que gostaria de comentar sobre o seu setor? Fique à vontade. Não, acho que é só isso mesmo e estamos à disposição. Quem precisar tirar alguma dúvida pode estar entrando em contato com a gente. E é isso. Bruna, muitíssimo obrigado pela sua presença. Valéria, secretária, muito obrigado. Sucesso na sua pasta. E tenha na Rádio e TV Futura uma grande parceira da sua pasta para aquilo divulgar de interesse da população. Mais uma vez, muito obrigado, secretária. Deixa eu aproveitar também para fazer um destaque. Primeiramente, né, agradecer aos ouvintes, né, agradecer pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar colocando de forma bem transparente e ampla, né, como que está sendo desenvolvido o nosso trabalho. Então, nós já estamos realizando, junto à vigilância epidemiológica e à vigilância sanitária, a gente já elaborou alguns cartazes orientativos a respeito de todos os cuidados de prevenção para a Covid. E eu gostaria de pedir apoio, né, para o comércio local, para que realmente eles nos acolham, né, para que a gente possa, né, fixar esses cartazes, né, para fazer essa ampla divulgação, tanto da questão da vacina, que a gente, né, fortaleceu ali por meio desse cartaz, qual que é o público prioritário, como que está sendo o esquema de vacina. Então, dentro do próprio cartaz de orientação do esquema de vacina, tem um QR Code. Nesse QR Code, as pessoas né, podem fazer a aproximação do celular ali e já vai ser direcionada para um cadastro, né, para um link de cadastro, onde as pessoas que fazem parte desses públicos, elas vão poder fazer esse cadastro prévio para que a gente possa realmente ter uma dimensão da população, desse público que precisa ser vacinado, que conforme vai chegando a vacina, a gente já tem esse cadastro. Então, eu peço o apoio, né, para que possam ser receptivos com a nossa equipe para a fixação desse material. Outro destaque que eu também acho importante, com relação às empresas. Então, assim, identificou que o funcionário, ele chegou ali com sintomas gripais, né? Então, assim, encaminhe, porque às vezes a própria pessoa, ela tem essa resistência de ir procurar o atendimento, porque, senão vão me deixar em isolamento. Não, cada caso ele vai ser avaliado pelo médico ali. Se for um caso de ficar em isolamento, é porque é necessário ficar em isolamento. E se não for, o médico vai liberar. Então, assim, que a gente precisa, né, que os empresários, né, que eles sejam parceiros nesse sentido, que não permitam que seus funcionários continuem trabalhando, né, com qualquer tipo de suspeita de sintoma. Então, peça para que eles, né, possam procurar o atendimento médico, até para descartar, se for o caso, e ficar todo mundo mais tranquilo.